futurista há 20 anos. Depois de uma vida intensa em grandes empresas, como executiva, eu resolvi sair daquele escritório de um organograma, que era um mundo muito pequeno para mim, chegou a ser um mundo muito pequeno, e resolvi alcançar a Via Láctea. Eu fui estudar futurismo nos Estados Unidos, do lado da NASA, onde tinha aquela estação Space Johnson, que lançou o Apollo 11 com os 3 astronautas que pisaram na Lua. Essa foi uma experiência que me fez frutificar sonhos de infância. Porque quando eu era criança, eu ficava olhando para o céu. Olhava as estrelas e ficava pensando como eu queria conhecer esse mundo desconhecido. Como eu queria explorar esse universo. Para mim, o futuro era totalmente aberto. E não tinha limite. Porque o universo era o limite. E é assim que acontece com as crianças. Nós não temos limite na imaginação e nos desejos. Aí, eu fui para a escola. E aí começaram a me dizer que eu tinha que escolher uma profissão. Aquela profissão da lista, a profissão da moda, ou a profissão que pagava mais. Eu chegava em casa, também na família, olha, essa profissão vai ser boa, vai te dar futuro. E na escola eu aprendi umas matérias que era tudo certeza, não tinha incerteza alguma, tudo era previsível, tudo era contínuo, provado. Ciências, matemática, que eu sempre odiei. História, que me ensinava o passado e me fazia olhar o futuro como se fosse uma linha reta, como projeção do passado. E tem mais, gente. Eu acho que muitos de vocês aqui não passavam na prova, porque eu esquecia as datas. Que situação! Então, falando em casa, com as pessoas ao redor, Rosa, para você ter um futuro na vida, só depende de você. Se você ralar, se você se empenhar, você vai chegar aonde você quer. Puxa vida, não me contaram que tinha coisas imprevisíveis, que tinha atalhos, que tinha mudanças de rota. E eu cresci nessa cultura, me mostrando que tudo era facilmente previsível, que tudo era controlado. Sabe aquele pensamento científico do ano passado, né, que a gente chama de cartesiano? E eu vivi quase a vida toda nesse tipo de cultura, com esse pensamento. Aí, aos 40 anos, eu descobri que não era nada disso. Aos 40 anos, quando eu fui estudar o futurismo, eu descobri que o futuro não era linha reta, que o futuro era imprevisível. E não tinha nem spoiler da época. Eu aprendi, mais do que tudo, que o futuro não era destino. Eu aprendi que o futuro era plural, uma multiplicidade de caminhos. E foi aí que para mim, começou a me fazer sentido, segui adiante, me lancei nessa profissão, que eu estou há 20 anos. Comecei a dar aula, comecei a trabalhar com empresas, formando executivos. E nós estamos hoje num momento
mais importante da história da humanidade. Não sou eu quem fala apenas, são historiadores, são futuristas, são sociólogos. Todos nós aqui estamos vivendo numa época que não é uma época de mudança, é uma mudança de época histórica. E é muito bom. Eu sei que dá frio na barriga, é muito confuso, é muito inseguro, às vezes falta o ar, mas é nesse momento que a gente vai mudar. E aí, eu fico pensando, qual é o futuro que está adiante para os mais jovens? Como vai ser o futuro para quem tem mais futuro que a gente? E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, gente. Eu estou aqui para falar da importância de ensinar o futuro, assim como todo mundo aprende a história, aprende o passado, nós também temos que aprender o futuro. Essa é a minha atual causa. Eu já tive várias causas em toda a minha vida, causas de gênero, de mídia, do mediativismo, não é? Da cultura de paz. Atualmente, essa é a minha grande causa. E olha só, a gente hoje tem na escola como um canal de formação desse futuro que está aí, com essas crianças, com esses jovens que estão aí. Só que essas escolas estão ensinando, formando pessoas para profissões que não vão existir daqui a pouquinho, daqui a 5, 10 anos. Muitas profissões vão acabar. E os métodos que se usam não funcionam mais. Nós estamos numa revolução digital e as escolas ainda estão bem atrás. E para quê? Para explorar um mundo que a gente não tem a mínima ideia do que vai ser. Então, nós temos que rever toda essa escola, todo esse sistema de educação, porque é agora, gente, é agora o momento da grande virada, que nós temos que mudar essa história. Nós temos que pensar naqueles que têm mais futuro que nós. O futuro é mais deles do que o nosso. Aí eu também, como eu sei a pensar profundamente, depois que a gente fica mais velho, a gente começa a ter esses pensamentos. E eu comecei a me conectar com esse sentido de ancestralidade. Esses são os meus netos. Tenho 3 netos. A Sofia, de 5 anos, o Tom, de 4, e o Bento, de 2. E eu comecei a me conectar com o futuro de uma forma diferente, depois de 20 anos como futurista. Eu comecei a olhar para o futuro com um maior senso de responsabilidade. O que eu vou deixar para eles? E o que eu vou deixar para todas as crianças desse mundo? Porque assim como eu herdei o mundo dos meus antecessores, eles e todas as crianças vão herdar o mundo que eu estou deixando. Eu comecei a perguntar também, que qualidade eu tenho como ancestral? Eu estou sendo uma boa ancestral? O que realmente eu estou fazendo para eles e para todas as crianças desse mundo? E nós todos aqui somos ancestrais. Pensem só nas crianças que estão na vida de vocês, das crianças que vocês conhecem e que não conhecem. Todos nós somos ancestrais. E que qualidade nós temos nessa ancestralidade? É preciso pensar no futuro e trabalhar no futuro para quem tem mais futuro, as nossas crianças. E o que nós estamos fazendo como ancestrais? Nós estamos ocupando o futuro que é deles. A gente fala muito de colonização de terra, colonização de país, mas existe a colonização do futuro. A gente age como se não tivesse amanhã. A gente pensa no curto prazo o tempo todo. É o que tem um filósofo inglês chamado Roman Tzarek, que ele fala que a sociedade atual vive de um curto-prazismo patológico. Como se a gente não tivesse
a responsabilidade de deixar um rastro saudável, sustentável para os que vêm. E olha só, o país de Gales, o ano passado, criou o Ministério para as Futuras Gerações. Virou lei. Aquilo que era um ato institucional há 5 anos atrás, hoje virou uma lei que faz com que qualquer ação do governo esteja atrelada a esse compromisso com as futuras gerações. É maravilhoso. O Japão, para planejar algumas cidades do Japão, chama crianças, chama jovens, adolescentes, para eles visualizarem o futuro que eles querem. Como é que eles querem viver nessas cidades do futuro? Aqui nós não estamos fazendo nada disso. E aqui eu vim para falar sobre a importância de ensinar o futuro. E aí, vocês vão pensar, para aí, ensinar o futuro? Como assim? Como assim? Futuro ninguém vê, futuro não dá para prever, o futuro não existe, certo? O futuro não existe. Mas o passado existe? O passado não existe. O passado é registrado por artefatos, por itens históricos, por museus, mas a gente só aprende o passado. Então é urgente. E muito se fala do futuro da educação. É o que mais se fala hoje, o futuro da educação, né? E às vezes vira um pouco de retórica. É uma coisa meio que bonita falar, o futuro da educação. Mas ninguém fala do futuro na educação. E é isso que faz todo sentido nesse momento para mim como futurista e para muitas outras pessoas que trabalham com o futuro no mundo. É um movimento recente. Educar para o futuro. Ensinar o futuro é tão importante quanto ensinar a história. Porque é hoje, agora. Nós temos que começar agora, abrir esses horizontes, para que esses jovens consigam ver luz, para que eles consigam botar a mão no futuro que eles querem, e que não seja aquilo que, você tem que seguir essa profissão, isso já acabou. Ele tem que criar uma profissão que não existe. Essa é a profissão, por mais louca que seja, por mais estranha que seja, essa é a profissão que vai ser a profissão do futuro. É a profissão do sonho, é a profissão criada por ele. E é por isso que as escolas têm que integrar o futurismo. E o que é o futurismo? O futurismo é uma ciência dentro dos estudos do futuro, que também se chama de foresight, de prospectiva, que estuda as mudanças, as que estão mais perto, as que estão mais longe, para que a gente possa criar o futuro desejado. Esse é o futurismo. E eu estou envolvida de uma forma tão visceral com esse chamado que eu recebi como ancestral, né, a ensinar o futuro, não só para executivos, não só para adultos, mas também para as crianças que têm mais futuro que todos nós. Eu quero fazer uma pergunta agora. Quem aqui estudou o futuro na escola? Ninguém. Ninguém. Era de se esperar. E tenho certeza que vocês também estiveram, né, falaram para vocês que tudo era muito simples, tudo era só chegar lá, né? Era tudo muito previsível, mas não é assim. Nós estamos vivendo um momento em que, se a gente não olhar para o futuro e se acostumar com esse alto nível de incerteza, que vai ser cada vez maior, e principalmente a ajudar os jovens a lidar com essa incerteza, vai ser terrível. Então, o futurismo, ele ajuda e prepara os jovens para esse futuro. E o poder das imagens. Como estão as imagens? O Alvin Toffler, que foi um futurista lendário do século XX, ele falava assim: o futuro começa com uma imagem mental. O que é isso? Uma imagem mental, ela é meio que uma semente que fertiliza o pensamento e que faz você criar novas ideias e descobrir coisas que ninguém descobriu.
E eu pergunto, qual é a qualidade de imagens que hoje estão sendo nutridas nas escolas? São imagens que, fazem as pessoas florescerem, que trazem esperança, que estimulam, que dão coragem, que dão esperança, ou são imagens que dão medo, que trazem descrença, que trazem fragilidade e que paralisam? Hoje você pergunta para os jovens em geral, pede para olhar para o futuro, eles não veem futuro, porque eles não conseguem. O sentimento é de que não tem futuro. Então, pessoal, vamos descolonizar esse futuro e vamos dar as mãos para eles. Então, é essa a minha mensagem, né? E como ensinar o futuro? Existem dezenas de ferramentas, de experiências imersivas, né? É o que eu faço há muitos anos, como vários outros futuristas fazem. Nós temos o movimento que eu represento no Brasil e na América Latina, que se chama Teach the Future, ensine o futuro. Estamos já em 30 países e essa é a minha atual paixão. Depois que eu fui avó, eu encontrei o meu lugar, o meu novo lugar, gente. Faz todo sentido para mim, como futurista, dar as mãos para as crianças, porque eles precisam da gente. Eu quero que eles olhem luz para o futuro. As plantas precisam de luz para crescer, as pessoas também. E o Teach the Future foi um presente na minha vida, porque o meu professor, Peter Bishop, que é um dos maiores futuristas do mundo, me convidou, há 2 anos atrás, a integrar o movimento mundial. Foi um presente da vida para mim. O Peter, ele já formou mais de 200 futuristas profissionais, como eu, e ele se aposentou. E aí, ele perguntou, peraí, ele também pensou e disse, 40 anos ensinei o futuro para adultos. Agora eu vou ensinar o futuro para quem tem mais futuro. Aqui é o Peter ensinando crianças, aqui sou eu ensinando futurismo para professores, não é? E nós temos uma ferramenta que é a cartilha Pensar Futuros. Aqui alguns adolescentes que a gente chamou em um evento no meio de futuristas adultos, falando sobre o que eles pensam do futuro. Quanta inteligência tem nessas gerações que não tem voz, não tem espaço nas decisões públicas, não tem espaço nas famílias, nas escolas. Nós estamos colonizando o futuro deles. Nós temos que dar mais espaço. E o poder do imaginário, recriar as imagens que regam a vida deles. Eu quero agora dizer uma coisa muito importante para vocês. Pensem no ano 2100. Todas as crianças que estão chegando agora, filhos, netos, vizinhos, sobrinhos, todas essas crianças, bem certamente vão viver 2100, talvez passar disso. Qual é o futuro que a gente vai estar preparando para essas próximas décadas que eles vão viver? E eu quero agora que vocês fechem os olhos e pensem numa criança da sua vida e vejam essa criança em 2100. Fechem os olhos. Como ela está? Ela está vendo uma foto sua. E ela olha para a foto e diz, essa pessoa me ajudou a criar esse futuro. Os indígenas norte-americanos já diziam, nós não herdamos a terra dos nossos antecessores. Nós ganhamos essa terra emprestada das crianças. Então eu quero aqui, nós todos como ancestrais, nos demos a mão uns com os outros, nos unindo nessa responsabilidade de ancestrais que nós somos. E dar as mãos para essas crianças, para esses jovens que precisam da nossa ajuda. Estejam comigo, se juntem a esse movimento
E muito obrigada pela atenção.